pensar como os gêneros textuais se formam e se transformam e circulam por aí? Então, no vídeo de hoje, trago um fichamento explicativo do capítulo Gêneros textuais, tipificação, configuração e circulações em danicidade, escrito por Luiz Antônio Marcucci, presente na obra Gêneros textuais, reflexões e ensino. Vamos conversar sobre o que são gêneros textuais, por que eles são importantes, como os gêneros se configuram e circulam na sociedade, e tudo isso vai estar presente nessas citações que eu vou trazer para vocês. Eu acho esse conteúdo maravilhoso, é essencial para quem estuda letras, linguística, quem é da área da educação, que quer entender melhor como os textos funcionam no nosso cotidiano e também no âmbito escolar, não é isso? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo falando sobre gêneros. Vamos lá para o nosso próximo slide. Nosso aporte teórico de hoje, Luiz Marcuski, e vamos para o fechamento. Primeira citação. Se com Aristóteles os gêneros textuais se distribuíam em três categorias, e se depois passaram a dizer respeito a categorias literais bastante sólidas que foram se ampliando e subdividindo até entrarem em crise com a crítica do romantismo, a estética clássica. Hoje a noção de gêneros ampliou-se para toda a produção textual. Ou seja, na antiguidade, especialmente com Aristóteles, os gêneros textuais eram classificados em três grandes grupos, que é o que a gente estuda em literatura, que era o épico, o lírico e o dramático. Essa divisão, ela visava organizar a produção artística segundo características mais formais. Porém, com o tempo, essa visão foi sendo ampliada, questionada, né? Principalmente após o romantismo, que criticava muito esses modelos clássicos. Hoje em dia, né, os gêneros eles não se restringem à literatura, né? Eles estão mais abrangentes, né? Abrange toda forma de comunicação, inclusive a cotidiana, a digital, a institucional, né? Um exemplo, né, sobre essa citação é algo que vai além do romance ou da tragédia, por exemplo. Porque hoje também consideramos como gênero o e-mail, o story do Instagram, o podcast. O podcast ele é mais atual. O relatório escolar, ou a mensagem do WhatsApp. Então, essa citação fala sobre isso. Próxima citação. As reflexões programáticas de Bakhtin com a ideia central de gênero como enunciado de natureza histórica, socio-interacional, ideológica e linguística relativamente estável, levaram a uma série de posições que beiram a incongruência. Ao contrário do que ocorreu, parece que para Bakhtin era mais importante frisar o relativamente do que o estava. Então, o que a gente entende por essa citação? Bakhtin, ele vê os gêneros como uma forma de comunicação enraizada nas práticas sociais. É tanto que outros autores também trazem esse conceito de gênero com ação social, como Cesário, Marcos 2010 também fala sobre isso. Então, para Bakhtin, os gêneros não são estruturas fixas, mas são relativamente estáveis. Eles têm uma forma reconhecível, mas sempre, né, está mudando. Então, a estabilidade aí serve como uma orientação para os interlocutores, mas nunca é absoluta, né? Então, por exemplo, o editorial do jornal, ele tem uma estrutura reconhecível, ele defende o ponto de vista e os argumentos, mas muda com o tempo muitas coisas. Por exemplo, o vocabulário, o grau de formalidade, a presença de recursos visuais, vai se transformando conforme
o contexto histórico e até mesmo tecnológico, não é isso? Parabéns, gêneros são que as pessoas reconhecem como gêneros a cada momento do tempo, seja pela denominação, institucionalização ou regularização. Os gêneros são rotinas sociais de nosso dia a dia. Então, Baseman vai aqui enfatizar a percepção social. O que define gênero? Ele define que gênero é o modo como as pessoas o identificam e usam no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, os gêneros são moldados por convenções sociais e, por isso, né, eles são ferramentas para agir no mundo. Sabemos, por exemplo, o que esperar de um pedido de demissão formal, diferente de um post de despedida no Instagram. Ambos podem tratar do mesmo tema? Sim, né? Mas têm formatos, linguagens, propósitos diferentes e são reconhecidos socialmente como distintos. Então, é isso que Besman vem falar sobre os gêneros reconhecidos e denominados em determinada situação da convenção social. Vamos para o próximo slide. Esse é grandinho. Na realidade, o estudo dos gêneros é uma fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da língua e para as atividades culturais e sociais, desde que não concebamos os gêneros como modelos estanques, nem como estruturas rígidas, mas como formas culturais e cognitivas de ação social corporificadas de modo particular na linguagem. Veremos os gêneros como entidades dinâmicas. Quem fala sobre isso é Bezerra, 2017, fala sobre gêneros distantes. Mas é claro que os gêneros têm uma identidade e eles são entidades poderosas que, na produção textual, nos condicionam à escolha que não podemos ser totalmente livres nem aleatórias, seja sob o ponto de vista do léxico, do grau de formalidade ou da natureza dos temas. Como bem lembra Brocart, os gêneros limitam a nossa ação à escrita. Os gêneros limitam a nossa ação à escrita. Então, ele propõe aí que os gêneros são formas dinâmicas. Ele sempre frisa isso no livro Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade, quando ele fala que os gêneros, eles são altamente dinâmicos. Deixa eu ver aqui o comentário. Eles são eventos que se caracterizam altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos, né? Ele fala isso, que está ligados à cultura e à cognição, mas com características próprias. E essas características próprias dos gêneros textuais, elas orientam e restringem a forma que escrevemos e nos comunicamos. O que isso significa? Isso quer dizer que, embora exista um espaço para a nossa criatividade, não se pode fazer qualquer coisa dentro de um gênero, entendeu? Eu vou dar um exemplo. A gente trabalha no PIBID com redação do Enem. E uma redação, né, a gente espera-se uma estrutura dissertativa argumentativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não é possível usar uma linguagem de uma carta formal, de um poema ou de outro gênero dentro de uma estrutura como a redação do Enem. Então, gênero, o que ele quer dizer aqui? Que o gênero limita as escolhas possíveis de quem está falando, de quem está escrevendo. Próxima citação. Devem ser vistos na relação com as práticas sociais, os aspectos cognitivos, os interesses, as relações de poder, as tecnologias, as atividades possíveis e no interior da cultura. Eles mudam, fundem-se, misturam-se para manter sua identidade funcional com inovação organizacional. Essa citação, ela destaca bem que os gêneros não surgem do nada. Sempre Marcos que vai fazer isso nesse capítulo.
Então, os gêneros, eles estão relacionados com o que as pessoas fazem em sociedade, com as ferramentas de que dispõem, né? Os contextos históricos, por exemplo, as disputas de poder. Quando a gente publica ou quando a universidade publica uma denúncia ou uma nota de repúdio nas redes sociais, com um fio no Twitter, expondo uma situação injusta, alguma coisa que ocorreu, etc. Então, surge aí um aumento do acesso à internet e a necessidade de expressão social e política fora dos meios tradicionais de comunicação. Então, é isso que ele fala sobre o surgimento dos gêneros, que não tem a ver, não está, não está relacionado a surgir do nada, mas ao contexto que ele está ali disposto. Vamos para o próximo slide. Em suma, os gêneros não são superestruturas canônicas e deterministas, mas também não são amorfos e simplesmente determinados por pressões externas. São formações interativas, multimodalizadas e flexíveis, de organização social e de produção de sentidos. Assim, um aspecto importante na análise do gênero é o fato de não ser estático nem puro. Então, os gêneros não são estruturas rígidas e universais, como a gente já sabe. Ao contrário, eles vão aí acabar misturando modalidades, imagem, som, texto, e muda conforme o uso, né? Um vídeo no TikTok, ele pode ser classificado como um gênero textual multimodal. Por quê? Porque ele envolve linguagem verbal, não verbal, tem som, tem imagem. E o usuário, né, ele pode interagir de alguma forma por meio de comentários, duetos ou curtidas. O certo é que as dimensões geralmente adotadas para a identificação e análise dos gêneros são sociocomunicativas e referem-se à função e organização, ao conteúdo e meio de circulação, aos atores sociais envolvidos e atividades possíveis implicadas, ao enquadre sociohistórico e atos retóricos praticados, e assim por diante. Para analisar um gênero, é preciso você ter um olhar para diversos aspectos, então um olhar bem crítico para diversos aspectos. Qual o seu objetivo ali comunicativo ao criar o gênero? Quem participa? Qual o público-alvo dessa publicação? Por onde esse gênero vai circular? Entre outros fatores aí que a gente pode, né, trazer esse olhar. Isso vai nos mostrar que o gênero é mais do que uma forma textual. Quando você vai à escola, vai pegar o boletim do seu filho, por exemplo, qual a função daquele boletim? Qual o objetivo dele? O que a gente entende? Vamos beber uma aguinha, né? Então, pegar a boca. Então, o boletim escolar, especificamente, ele tem uma função informativa e avaliativa. Ele circula entre a escola e a família também, porque vai envolver professores, alunos, pais, direção. Dentro do boletim escolar vai ter uma organização própria, vai ter tabelas, notas, observações, e está ali inserido num contexto institucional. Então, é isso que ele vem trazer sobre a circulação dos gêneros. Em geral, o gênero desenvolve-se de maneira dinâmica e novos gêneros surgem como desmembramento de outros, de acordo com as necessidades ou as novas tecnologias, como o telefone, o rádio, a TV e a internet. Um gênero dá origem a outro, muito importante. E assim se consolidam novas formas com novas funções, de acordo com as atividades que vão surgir. A gente falou bem início da evolução dos gêneros. A evolução, ela vai acompanhando, a evolução dos gêneros vai acompanhando a evolução da tecnologia, né? E das práticas sociais, como eu
havia dito. Então, gêneros antigos podem dar origem a novos gêneros conforme essas novas tecnologias, essas novas mídias, essas novas necessidades comunicativas que o ser humano tem. O exemplo que eu dei foi o podcast, que é um desdobramento de gênero que é multimodal, né, um gênero oral, como um programa de rádio, por exemplo, mas ele é de alguma forma adaptado à lógica da internet, porque ele tem episódios sob demanda, né? Tem o público que está ali segmentado, tem a participação ativa dos ouvintes. Essa parte sobre gênero multimodal a gente não vai puxar hoje, mas ela é bem interessante. Vamos para o próximo slide. Acho que esse é a última citação. O dinamismo de formas e funções de gênero está ligado à maneira como circulam os artefatos culturais e, em particular, os textos. A forma e função dos gêneros, pessoal, ele fala aqui que está relacionada à circulação cultural dos textos, né? Como e onde um texto circula, vai influenciar aí diretamente suas características. Como e onde um texto circula. A gente, no PIB do 2022 e 2024, né? A gente tem algumas pessoas que trabalham no gênero meme. O gênero meme, ele é um dos mais, assim, você vê resultado, porque é um gênero que está no cotidiano desses alunos. Ele circula nas redes sociais, ele precisa ser curto, ele tem uma imagem visual, né, que vai impactar ali aquele telespectador, aquele usuário da internet, diferente, né, de um editorial de jornal, que é mais elaborado, mais reflexivo. Então, é isso. Que a gente vem buscar entender sobre os gêneros de acordo com a definição de Bakhtin. Então, de tudo isso, o que a gente tira sobre a definição do gênero? A gente já vai entender aí, a partir de todas essas citações, uma concepção abrangente do que é gênero textual. A gente está falando sobre gênero textual e não gênero discursivo. Depois eu vou trazer Bakhtin dele e Bezerra que vão falar sobre esses conceitos. Então, a gente tem gênero textual aí como uma forma socioculturalmente situada de uso da linguagem que vai aí articular intenções comunicativas, contextos históricos e práticas discursivas, né? O gênero está longe de ser uma estrutura fixa ou um modelo rígido, né? O gênero ele tem uma configuração relativamente estável, porém, ele é maleável, altamente maleável, como vai falar Marcos. Ele se molda às necessidades comunicativas de uma comunidade, né? Ele vai sendo aí atravessado por diversos fatores que podem moldar ele, como se tem a tecnologia, também as relações de poder, os modos de circulação e transformações sociais, ao mesmo modo em que vão orientar e condicionar escolhas linguísticas, temáticas, né, formais. O gênero textual em si, ele vai oferecer esse espaço para essa variação, entende? Para essa variação, inovação, hibridização, como ele funciona tanto no meio cotidiano do nosso convívio social, como também na internet, funcionando como uma ferramenta cognitiva e interacional. Então, eles não são apenas categorias que vão ser descritas na linguagem, mas uma forma de organizar a experiência humana em situações de comunicação, que vai permitir às pessoas a produção de sentidos de uma forma socialmente conhecida por outros, não é isso? Então, por aqui a gente encerra, né, esse fichamento. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo.
Eu posso dizer para vocês que fazer fechamento é algo muito importante dentro da universidade. A gente está sempre precisando publicar artigos, fazer tese, então é necessário a gente trabalhar com esse modelo de fechamento, tentar entender o que você escreveu, para não ficar solto, tentar trazer um fechamento comentado, e a partir daquela análise você trazer o seu próprio conceito para você conseguir se destacar dentro da academia, para você também ser um profissional de qualidade, né? É isso, gente. Espero, né, que a gente possa trazer mais vídeos desse. Eu estou um pouquinho, com o tempo apertado por conta da graduação, mas eu vou tentar sempre trazer esse tipo de vídeo para vocês, tá bom? Grata a todos. Se inscreve no canal, deixa seu like e até uma próxima oportunidade. Beijinhos.